Fala pessoal, tudo bem? Sou o Rafael, estou iniciando esse canal aqui para utilizar dos meus estudos e dar continuidade nos meus estudos, né? Para que eu possa memorizar cada vez mais e com a interação de algumas pessoas também, que se gostar do método, isso vai ser bem legal também. E vamos dar início aqui. Hoje o que eu estudo? Eu estudo o método Allbrooks. No Brasil eu estudo com a Multiplique. Gosto muito do Gabriel e do Luiz Otávio. No Brasil também já estudei com o Caio Possiede também, que eu gosto muito das análises, essas análises de retângulo eu aprendi muito com ele, né? De alvos que atingiram a média, o tamanho da distância quando ele bate na média e sai, quando ele bate na linha de tendência. Isso foi tudo com o Caio Possiede. E hoje estudo também diretamente com o Allbrooks, né? Comprando o curso e a sala ao vivo dele, que eu fiz agora por 3 meses, parei, porque tem muita coisa para estudar ainda, não terminei nenhum curso dele ainda, mas foi interessante conhecer o método Allbrooks da sala, porque isso também te dá uns insights legais, e quero passar um pouco do meu conhecimento. A intenção aqui é simplesmente estudos, então quem sabe mais para o futuro as coisas vão melhorando. Eu não sou um trader lucrativo ainda, então tenho 4 anos de mercado, ainda estou batalhando muito, estou quebrando muita cara, estou quebrando contas e minha intenção aqui é simplesmente estudar e me desenvolver cada dia melhor. Então vamos lá. Esses alvos aqui eu utilizo através dessa linha da análise técnica que eu aprendi com o Caio Possiede e esses retângulos, né? Então, qual foi o insight desse retângulo laranja? Peguei o primeiro toque nessa linha de tendência de baixa, da máxima até a mínima, sem tocar na linha de tendência de novo. Então eu peguei da máxima e ele fez um pullback. Desse pullback ele teve uma pausa e depois ele foi tocar na linha novamente. Então eu peguei esse retângulo e eu imaginei o quê? Que a partir do momento que ele romper, ele poderia tentar fazer esse retângulo novamente. Lembrando que eu também posso utilizar ele nos toques. Então tem esse toque. Olha para você ver onde ele parou. Ele até teve um fechamento abaixo, dois fechamentos abaixo, mas não deu continuidade, deu falha. Posso utilizar aqui também, ó. E aí o que você pode fazer é jogar um Fibonacci também para te dar mais informação, né? Para você ver o tamanho do rompimento. O que eu fiz aqui? Agora eu fiz esse vermelho, eu tracei da máxima, você pode jogar da máxima ou você pode jogar do corpo, ou média dos toques. Nesse caso eu joguei do corpo e da mínima. E o primeiro toque eu também tracei ele, acreditei que seria uma pausa aqui. Ele teve uma continuidade, eu também fiz o tamanho dessa continuidade e joguei ele aqui novamente. E esse alvo, quando ele for rompido, esse retângulo vermelho quando for rompido, eu acreditava que ele poderia fazer o mesmo tamanho que foi esse rompimento e acabou fazendo. Aí eu fiz esse alvo verde, essa lateralidade aqui, como você pode ver tem essa lateralidade. Eu simplesmente joguei ela para cima e olha onde bateu. É incrível. Assim, essa análise técnica é fantástica, né? Tem algo alucinante. Por isso que eu não paro dessas análises, porque eu gosto bastante sobre essas análises. Eu gosto muito desse tipo de análise também. Por mais que o Allbrooks ele tem um método um pouco diferente,
mas eu também gosto de utilizar esse tipo de análise. O Allbrooks, ele também, além do Allbrooks, ele sempre também deixa marcado máximas e mínimas dos meses, né? Ele gosta bastante de, de colocar esses alvos, porque tem que lembrar que isso são magnetos, né? Então a gente acaba utilizando porque sabe que esses alvos são alvos importantes. Porque se essa foi a máxima de março, então a gente entende que ali pode ser revisitada, né? Pode ser visitada novamente, ou ela pode virar uma resistência e derrubar o preço, né? Ou então até mesmo ela pode não, não influenciar tanto e acabar sendo rompida, porém foi revisitada no pullback, como você pode ver aqui. Então isso é legal do All Brooks, porque ele vai fazendo essas anotações e eu acho isso muito incrível, né? Porque isso faz com que você também se acostume a, a desenhar no gráfico, né? A falar com o gráfico, né? Eu acho isso importante, você estar sempre analisando o gráfico, interagindo com o seu gráfico. O que eu aprendi bastante também sobre esses detalhes onde você vê compradores e vendedores, né? Então, legal que o Albrooks ele fala bastante sobre os gaps, né? Ele deixa, ele comenta muito sobre os gaps e observando também o preço e a sala do Albrooks eu percebi, né? Como eles falam bastante, que entre uma barra e a outra, normalmente, se for a cor da barra, né? É onde você vai encontrar ou compradores posicionados ou os vendedores, né? E quando você começa a observar isso, você percebe que realmente faz sentido. Como você pode ver aqui, encontrou compradores. Aqui foi uma região de vendedores, né? Que eu peguei lá de trás, lá dessa barra aqui, ó. Então, uma região também que o alvo foi incrível. A partir do momento do rompimento dessa linha de tendência, eu tracei esse retângulo vermelho. Aqui, como você pode ver, deixei ele só coloquei uma linha a mais aqui só para mostrar onde ele estava e fiz o alvo, que é essa sobrinha aqui do alvo do retângulo azul. Assim, ele não chegou a fazer esse retângulo, mas essa lateralidade do retângulo verde ele acabou completando 100%. Então, pro Brooks, ele acaba fazendo esse measurement, move measurement que ele fala, alvo de projeção, né? Então, eu não vou conseguir fazer aqui no diário porque ele vai travar o meu gráfico. Já tentei, ele acabou travando meu gráfico. Então, não vou conseguir fazer os alvos do Brooks, como eu já tinha feito esses alvos aqui anteriormente, por isso que eu não estou mexendo neles, porque eu sei que pode travar. Então, eu deixei anotado aqui o 4000 também, que eu acreditava que ele poderia sentir, né, quando ele atingisse esse valor. Normalmente, números redondos acaba sentindo um pouco. E vamos lá, quero fazer aqui uma análise de barra a barra. Já tinha algumas coisas aqui, na verdade aqui. Então eu vou iniciar aqui. Isso aqui é o dia 27 de julho. Essa foi a primeira análise que eu escrevi, mas eu estou fazendo vídeo somente hoje porque não, assim, ainda estou me adaptando como fazer o vídeo e criando a coragem também, né? Então, vamos lá, vamos ver como eu enxergo
E aí quando eu for fazendo algumas análises também, eu vou anotando o que eu precisar anotar também. Pra ficar uma interação melhor no gráfico. Então, a primeira barra, ela já foi um gap de alta, tá? Ela tentou fazer um alvo projetado. Para ser conservador, você pode pegar os corpos, né? Pega o maior fechamento e o menor fechamento. Pode ser abertura ou fechamento, tá? Caso você prefira fechamentos, aí teria que ser essa barra e essa aqui tá certa, tá? Então você tem alvos mais conservadores, né? Lembrando que toda vez que você faz alvos mais agressivos, você diminui probabilidade, né? Como você pode ver, o alvo mais agressivo ele está bem mais longe. Então na primeira barra ele não conseguiu fazer nem o alvo mais conservador. Eu vou colocar a abertura aqui. Tá, dá mesmo. Então, o primeiro alvo projetado eu tenho entre corpos, né, para facilitar, né, que são, como eu falei, quanto mais conservador, maior probabilidade você vai aumentar. A primeira barra, um doji, o mercado aceitou, né, esse gap de alta, porque ela é uma barra compradora, mas é melhor você esperar, porque um doji pode estar dando sinais de que isso pode ser uma lateralidade. Próxima barra também foi uma barra compradora, só que isso foi uma inside bar. Quando você tem duas barras de, de lateralidade, o Allbrooks ele fala bastante. Nessas análises vai ser 100% Allbrooks. Tá? Não utilizo muito a questão do retângulo. O que eu utilizei no diário não utilizo muito nos 5 minutos. A não ser que eu identifique no momento ali, mas eu não utilizo. Eu utilizo mais o método Allbrooks mesmo nos 5 minutos. Após a segunda barra, e você percebeu que ela ainda é lateralidade, né? Isso você tem que sempre pensar o quê? Quais são as formas de um breakout ser bem sucedido, né? Ser um breakout forte? Você tem que lembrar que o mercado, o comprador ele sempre tenta armadilhar o vendedor e o vendedor sempre vai tentar armadilhar o comprador. Então, quando eu percebo que a segunda barra do dia ela é uma barra lateral, um doji, para o Allbrooks não existe esse monte de nome de barra. Para ele, ou é barra doji ou é uma barra de tendência. Então, eu já tenho duas barras que são dojis, né, que o corpo é menor que os pavis. Então, isso já te dá um sinal de alerta para você ficar atento, porque o que você pode estar encontrando? Numa lateralidade, né? Vamos dizer aqui que você tem uma lateralidade aqui. O que você tenta fazer? Você quer vender alto, você quer comprar baixo. Então essa é a ideia de uma lateralidade. E nesse caso aqui, possivelmente pode ser que encontramos mais vendedores acima de barra e compradores abaixo de barra, que isso pode estar se tornando um mercado de ordens limitadas. Então, traders vão posicionar suas ordens de venda acima de barra, acreditando que o mercado possa não dar continuidade nessa alta, levando em consideração que isso aqui pode ser uma perna, pullback, segunda perna. Normalmente, os traders gostam de fazer a segunda perna
e armadilhar o trader oposto, né? No caso, esses são a segunda perna de alta, então pode ser que os comprados sejam armadilhados, porque o que você tem que pensar? A segunda perna, a pessoa acredita na continuidade. Os traders inexperientes estão acreditando que não vai ter continuidade. Agora você imagina, o cara que comprou aqui, no fechamento dessa barra, qual é a reação dele por observar que essa é uma inside bar e ela não rompeu a máxima da primeira barra? Então ele já está desapontado. Então, inside bar são barras também que estão em modo de rompimento. Então, provavelmente a gente vai ter algum rompimento ou ele continua na lateralidade. O mercado ele não está claro, então não devemos fazer nada. O risco retorno para esse tipo de trade não é viável, porque se a gente está buscando para principalmente pessoas como eu, que somos iniciantes ainda, mesmo que eu tenha só 4 anos e parece ser bastante para algumas pessoas, mas eu me considero um iniciante ainda. E como diz o Al Brooks, todo iniciante deveria pegar simplesmente swing trades. Então, e swing trades para ele no caso, seria um alvo de 2 para 1. Então, supondo que eu entrasse nessa barra, eu teria que estar buscando um alvo. Vamos dizer que eu compro aqui, vamos dizer que eu comprei no fechamento da barra. Então, aqui, 2 para 1. Então, eu teria que, o meu alvo estaria aqui. Talvez não seja uma possibilidade ainda, né? O preço não me mostrou que pode estar chegando lá, mas de repente pode ter uma barra surpresa e o mercado se direcionar. Porém, o fato desse gap ser um gap de alta, ele pode ter tornado o mercado always in long. Então pode ser um mercado que dê continuidade e seja tendência desde a abertura. Vamos para a terceira barra, dia. Mais um inside bar. Essa barra ela fechou exatamente na abertura. E então o modo breakout já está, provavelmente ele está acumulando, né? Como você pode ver, inside bar normalmente são um time frame menor, é um triângulo, né? Então ele está acumulando para poder fazer algum tipo de rompimento, de breakout. Lembrando que o breakout, para ele ser bem sucedido, ele precisa armadilhar um dos lados, tá? Então pode ser que eu tenha vendedores acima de barra e compradores abaixo de barra, porém ainda está em decisão, né? Essa é uma lateralidade. A barra 4 ela rompeu a mínima da barra 3, mas provavelmente está na lateralidade. Ela não conseguiu fechar abaixo da mínima, ela rompeu e voltou. Por quê? Porque o mercado, por estar lateral, encontrou compradores abaixo de barra e vendedores acima de barra. O que eu posso também imaginar? Caso tenha algum tipo de rompimento, eu posso querer buscar esse alvo para cima, né? Ou até mesmo o alvo da lateralidade, ou esse alvo para baixo. Desculpa pessoal, ainda estou me adaptando bastante a isso. Legal. Então eu tenho
lateralidade de 4 barras. O Brooks ele também fala que normalmente quando as 6 primeiras barras te demonstra lateralidade, pode ser que seja um dia lateral. E em média, 90% dos dias são laterais e apenas 10% acaba sendo de tendência. Como você pode ver os dias anteriores, todo lateral. Próxima barra foi mais um inside bar. Vou diminuir aqui para melhor. Esse alvo ainda não foi atingido, mas o All Brooks também fala que próximo, né, que perto já é próximo o suficiente para dizer que foi atingido. Né? Então, para o All Brooks, muitas pessoas, muitos traders, eles acabam deixando. Ele não vai deixar o tick dele exatamente no alvo, ele coloca sempre um pouco abaixo. É por isso que o All Brooks fala que perto é perto o suficiente. É uma coisa assim, não lembro agora como que ele fala. Mas a quinta barra é uma inside bar, então ainda continua nessa lateralidade, modo breakout. O pessoal que vendeu nessa barra, acreditando que ela poderia ter um rompimento, ainda não foi bem sucedido. Porém, após esse gap de alta, os compradores também estão desapontados. Então, a gente tem que perceber, a gente vai, assim, muitas vezes o breakout, o ponto de breakout, ele é visitado, né, no pullback. Então, por exemplo, ele teve esse rompimento desse topo, que a gente chama de breakout, né? E ele pode querer vir visitar por cima, né? E depois querer dar continuidade numa alta ou até mesmo continuar lateral. Então, vamos ver a próxima barra. A sexta barra, ela rompeu abaixo. A sexta barra ela foi vendida no fechamento da barra. Como você pode ver, ela nem chegou a subir, então isso demonstra sinais de que não tivemos compradores aqui em cima, né? E tivemos compradores abaixo de barra. Nessa mínima encontramos compradores. Porém, teve uma rejeição, o que pode ter sido também, o que pode estar acontecendo também, compradores comprando abaixo de barra para sair no preço médio, né? por estarem desapontados com essa segunda perna que não está dando continuidade. Isso está demonstrando fraqueza também para os compradores. Próxima barra é a barra 7, né? A barra 7 também foi vendida já no fechamento, né? Ela não chegou nem a romper acima de barra, ela não ativou a compra, né? Ela não ativou nenhuma barra acima, ó. Como você pode ver, desde a segunda barra não tivemos nenhum rompimento acima de barra. Isso demonstra fraqueza também e obviamente não ativou nenhuma compra dos comprados, né? Para os bulls, isso aqui é um micro canal de baixa. Então, ele já, na verdade, para os vendedores isso aqui é um micro canal de baixa, mas para os bulls eles estão chegando com isso aqui um micro duplo, fundo duplo, né? Então, o que eles podem imaginar também é que eles podem buscar uma wedge, né? Pode querer buscar uma wedge aqui, ó. Então, barra 2, barra 4 e a barra 6, né? Mas ainda acredito na lateralidade, né? Ainda está lateral. Porém, os vendedores já começaram a colocar mais barras vendedoras, né? E se você imaginar que isso aqui é uma barra gigante, o pullback que está sendo realizado ainda é um pullback raso, então ainda tem força compradora. Porém, a gente já começa a ver que os vendedores não estão deixando
o preço ir acima de barra. E isso é um péssimo sinal para os compradores. Então, vamos ver, barra 8. Barra 8 foi uma barra compradora, uma barra vendedora, um breakout. Rompeu a mínima da barra 1, né, que é a primeira barra do dia, e fechou abaixo. Isso demonstra força para os vendedores. E a barra é forte, essa barra é uma barra forte o suficiente para ir pelo menos um pouco mais para baixo. Agora, para vendedores aqui, eu tenho 60% de probabilidade de ele cair mais um pouco. Então, os vendedores vão começar a acreditar porque ele começa a ter probabilidade a seu favor. Porque essa 1, 2, 3, 4 são 5 barras consecutivas de queda, né? E lembrando que a gente tem alguns alvos, né? Alvos são provavelmente magnetos, né, do preço. As médias são magnetos. O ponto de breakout, que é o rompimento, né, é magneto também. O meio dessa lateralidade, dessas lateralidades, o meio também é magneto. Lateralidades são magnetos, né? O preço ele sempre quer ficar na lateralidade. Lembrando que a média é onde está o preço justo, né? Então eles provavelmente vão querer estar buscando as médias. Além da média desse ponto de rompimento, esse ponto de rompimento ele é a máxima do dia anterior. E máxima do dia anterior também é. Eu vou deletar isso aqui. Isso aqui. E a máxima do dia anterior também é magneto. Então, high of yesterday. Então tenho vamos pegar a mínima também. De ontem, essa aqui é a mínima de ontem. Essa é aqui. Então tem a mínima de ontem. Low of yesterday. Vou ter que colocar em inglês algumas coisas porque como eu estudo com o Brooks é muito, senão eu acabo não lembrando como falar ou acabo esquecendo algumas coisas em português. E isso me prejudica na hora de aprender ali no inglês, né? Porque você tem que estar sempre lembrando, como eu foco mais no método Brooks, então é importante eu tô com eles também de vez em quando na sala. Estou fazendo o curso, então é bom eu manter o inglês para que eu não esqueça, né? Quando eu estiver vendo o gráfico deles. Então, vamos dar continuidade aqui. A barra 9, por mais que ela teve compradores aqui, pode ser que ela tenha atingido alvos de lucro. Scalpers gostam de 1 a 5 pontos. Swing traders vão buscar de 15 a 20 pontos, mais ou menos, para mais. De 10. Então, eu sei que eu vou ter o primeiro alvo vai ser 5 pontos. Então, o primeiro alvo são 5 pontos. Você coloca 5,25. Como você pode ver, teve scalpers aqui. Na verdade, são robôs. E abaixo de barra, que no caso eu posso ter colocado, pode colocar aqui, ó. Desse rompimento eu posso buscar 3 a 4 pontos.
No caso aqui foram buscar os 5 pontos, né? Total eu tenho 13 pontos, eu posso querer buscar 15. Normalmente quando o preço para abaixo de 6,75, quando ele fecha abaixo de 6,75 ele busca 10, de 10 ele vai para 15. Então isso aqui é um dos alvos também. Isso foi aprendendo no método Allbrooks com a sala, né? Com a Rose, ela fala bastante isso. Então essa barra 9 ela tem pavio baixo, mas pode ter sido simplesmente traders fazendo parciais, né? Vamos lá para barra 10. Ela tentou fazer uma compra acima de barra, mas ela não conseguiu fechar acima. Como eu falei, aqui é uma região de lucro, né? Então já passou dos 10 pontos, mais ou menos. Mas normalmente compras abaixo de barras eles querem 5 pontos, então aqui já está no alvo de 5 pontos, então pode ter sido simplesmente um pullback de o pessoal está realizando um lucro, né? Ainda não foi atingido esse alvo de lateralidade, né? E lembrando que quando dá início a uma tendência, a primeira barra que tenta ir contra a tendência, os vendedores vão tentar vendê-las. Lembrando que também ele pode ter tentado fazer o pullback para visitar o ponto de rompimento. Então pode ser que ele ainda queira fazer o teste desse ponto. Ele até chegou a fazer, aqui ó, e segurou. Então ele deixou um micro gap aqui, que eu posso utilizar esse gap como alvo de projeção também, se continuar, né? Esse gap. Então aqui, posso vir para cá. Você pega o gap e joga no meio, mais ou menos no meio dele aqui. É que ainda praticamente a mesma coisa, mas é só quando ele não fecha entre corpo, quando ele deixa o corpo abaixo desse rompimento, né? Você utiliza esse measure movement do Allbrooks, bem interessante. A barra 11 ela ativou a venda, né? Ela ativou a compra e ativou a venda. Então eu tenho uma outside bar, né, de queda. Isso é bom para os vendedores. Então provavelmente se tiver algum comprador aqui eles estão desapontados e eles vão tentar sair rapidamente com um scalp, né? Ou até mesmo se eles nem conseguirem fazer scalp eles vão sair rapidamente para não perder muito. Então caso tenha uma boa barra agora de continuidade, os vendedores podem vir buscar esses magnetos, né? Então próxima barra pegou esse alvo, que é uma forte barra. Então agora tem uma surprise bar, né? Ela é forte bastante para conseguir cair pelo menos um pouco mais. Lembrando que aumenta a probabilidade agora de ser um trade for new open, né? Pode ser que essa queda dê continuidade, porque ela está começando a ganhar força. Se essa for uma barra climática, pode querer vir revisitar o início dela, né? E isso aqui pode ter sido uma provável wide na barra 1, barra 9 e a barra 12. Pode ter sido aqui. E ela fez um rompimento dessa wide. E aqui pode ser que a gente encontre compradores, né? Pode ser que tenha mais ordens limitadas aqui. Ou então, se os compradores desistiram, eles podem tentar ainda revisitar ainda o ponto de breakout, né? E a máxima do dia anterior. E pode ser que seja uma venda, um fechamento.
Como você pode ver, a barra 12 ela foi vendida já no fechamento da barra, não chegou nem, não fez nenhum tique acima. Isso mostra a força do lado vendedor, né? Então o alvo da média praticamente foi, né? Não tem, já encostou praticamente. Agora tem o alvo da máxima anterior, tem a média de 50 e a de 200, né? E se for uma barra climática, como eu disse, pode vir revisitar o início dela e deixar um mercado lateral, que pode também ter sido compradores que estão armadilhados tentando comprar mais baixo para tentar sair. E aqui vamos ver qual a pontuação. São 18 pontos, normalmente vai até 20, mas normalmente 19 é um ponto que foi exatamente 19. Porque normalmente eles saem no 19, quando é no alvo 20, de 20 pontos. Foi 18,75 o tamanho dessa queda. Como eu falei, quando você tem um alvo, você não vai utilizar ele 100%, né? Para ganhar probabilidade, você sai um pouco antes. Tá? E essa barra 13, ela pode também ter vendedores acima de barra, até mesmo para vir visitar esse ponto de breakout, né? E aqui com certeza foi realização de lucro também. Só que assim, imagina os comprados agora. Você iria comprar aqui, é uma boa barra, está fechando provavelmente acima da média dessa barra, porém fica difícil você comprar quando você tem essa quantidade de barras consecutivas de venda, né? E aqui a gente tem um micro canal, né? Um canal estreito de queda, né? Então, canal estreito são normalmente canais fortes, né? Então, para você e tá deixando gaps também entre barras, né? Lembrando que tem um gap aqui, ficou um gap entre essa barra. Não tem muitos gap, mas deixou esse gap e esse gap aqui. Isso demonstra força para os vendedores. Então fica difícil você querer comprar contra essa queda aqui. Mas encontrou mais compradores. Isso aqui foi uma barra climática, veio revisitar o início dela. Isso aqui pode ser uma lateralidade. Então a barra 14 foi uma continuidade da compra, né? Já são duas barras consecutivas de compradas, né? Essas duas barras são fortes e provável ter uma segunda perna de alta. Então pode ser que ela tenha um pullback para queda e tenha mais uma perna para alta, porque a força aqui está demonstrando que pode ter pelo menos mais uma perna. Mas não, eu não iria contra essa queda ainda. Não acredito. Preciso de um pouco mais de informação para começar a acreditar nos compradores. Melhor aguardar mais barras. Aqui eu tenho um doji, ele fez exatamente o reteste da abertura da barra climática. Se romper acima dessa barra, os vendedores já vão enxergar como se fosse uma segunda perna. Tá? Então, isso aqui foi uma pausa para os compradores, mas se romper acima, pode ter uma característica de segunda perna na visão dos vendedores. Então, isso pode ser que, caso ela rompa acima, ela seja vendida e os vendedores vão acreditar que já foi realizada a segunda perna. E aqui, lembrando que esse é o ponto de rompimento, né? Esse é o ponto de rompimento. Pode ter sido essa barra também. Fechou acima, mas
não deu continuidade ainda. Ela foi uma pausa para os compradores. Vamos para a barra 16. Barra 16 mais um doji. Ela teve um rompimento acima de barra, porém foi rejeitada. Aqui tem uma região forte de vendedores. Então a gente pode acreditar que aqui, nessa microlateralidade, tenha vendedores aqui acima de barra. Dessas barras, né? Então pode ser que essa lateralidade a gente também tem vendedores acima de barra e compradores abaixo de barra, né? Só que lembrando que essa queda, esse é o pullback dessa queda. Então, como ainda tem, deixa eu quero ver o tamanho. Esse pullback é um pullback de 33% mais ou menos, quase 50%, abaixo de 50%. Então digamos que é uns 40 e pouco por cento. Ainda, como está abaixo de 50%, ainda é um pullback raso. Tá? Pullbacks rasos são demonstração de força pros vendedores, né? Que o pullback está raso. Então, próxima barra, a barra 17, 16. 16. Vamos lá. E como eu falei, como foi o rompimento acima dessa barra, pode ser que os vendedores enxerguem como a segunda perna já realizada. Então, barra 17 encontrou bastante vendedores já na venda, como expliquei para vocês, os vendedores já acreditam que já foi a segunda perna, e no fechamento dessa barra já encontrou vendedores. Pausou aqui na média, obviamente a gente vai encontrar compradores abaixo de barra, né? Isso aqui é um mercado de ordem limitado, porém isso aqui foi um pullback raso. Um pullback raso contra a tendência é sinal de força a favor da tendência. E a tendência, no momento, por mais que a gente tenha esse gap de alta, ainda a gente está criando uma tendência de baixa. Então pode ter tido força por ser um pullback raso, pode ser que essa queda ganhe força nessa próxima barra, né? Como ganhou agora, a 17. E a 17 ela testou a média, né? E a mínima da barra 12. Vou testar a mínima dessa barra 12. Lembrando que o mercado ele sempre tenta armadilhar, né? O lado oposto. E o que a gente imagina? Os comprados que supondo que você comprou aqui, você teve essa barra de continuidade, você obviamente está feliz. Porém, quando você viu esse doji, você já ficou desapontado. A hora que você viu o próximo doji, você já ficou desapontado mais ainda. Então, isso aqui pode ser também uma barra de desistência dos comprados. Vamos para a barra 18. Barra 18 também é uma barra de queda, já são duas barras consecutivas. Teve o rompimento aqui, né? Essa barra parou exatamente na máxima do dia anterior, né? E essa pode ser continuidade de desistência dos bulls. Pode ser que agora a gente always in short, né? Que é o mercado vendedor. E essas são barras consecutivas, né? Então, por mais que ela deixou o avio abaixo, lembrando que sempre vão ter scalpers, né? Então, pode ter sido nada mais nada menos que scalpers na região de magneto. Você sempre vai encontrar em regiões de magneto traders posicionados tanto por compra
ou para venda, né? No caso aqui seria compra, acreditando que eles seriam ordens limitadas, ou até mesmo pessoas que traders que fazem scalp e utilizam alvos, né, esses magnetos para sair e realizar lucros, né? Como você pode ver, foi um pequeno pavio, nem chegou a ser tão relevante. E o breakout foi abaixo, né, dessa barra 12. E também pode ter sido um vácuo, né, para o fechamento do dia 17. Aí tivemos uma inside bar, né, provavelmente foi realização de lucro, né, porém encontramos vendedores entre a barra. Lembra que eu até comentei que o Brooks fala bastante sobre entre barras, né? Então encontramos vendedores nessa região e foi uma inside bar. Ela testou o fechamento, a abertura da barra 18, ela falhou. Ela tentou romper acima da média, também falhou, né? Porém, a maioria dos breakouts eles podem falhar em até 5 barras e 80% dos breakouts falham. Mas 20% dos breakouts que não falham, eles tendem a buscar um alvo projetado. Que no caso agora eu já imaginaria esse alvo, que pode vir buscar fechar esse gap. Então, e a força dessa queda foi forte o suficiente para querer tentar ter mais uma perna para baixo. E ela não conseguiu, ele tentou romper o ponto de breakout, né? O ponto de rompimento, e falhou. Então isso também demonstra força para os vendedores. E todo ponto de breakout vai ter traders posicionados também. Então, vendedores que estavam vendidos aqui pode ter adicionado mais contrato a partir do momento que rompeu, pode ter adicionado mais contrato acima de barra, né? No caso nesse ponto de breakout. Então pode ter tido mais vendedores adicionando. A barra 20 foi uma boa barra, fechando na mínima. Então você pode vender abaixo de barra, que você está com uma probabilidade maior, né? Você está ganhando força na sua venda e aumentou a sua probabilidade, né? Então você tem 60% de chance dele cair mais do que ele vir te estopar aqui em cima. Então a probabilidade está a seu favor agora, né? Então provavelmente agora a gente vai encontrar mais vendedores abaixo de barra, que é a ordem stop, né? Pode ter vendedores aqui no fechamento dessa barra. E caso você venda abaixo dessa barra, acreditando que ela vai dar continuidade nesse rompimento, caso você perceba que ela começou a fechar barras compradoras, você pode sair acima de uma barra compradora sem problema algum. Barra 21 é um doji. Vendedores que venderam abaixo de barra, isso aqui pode enxergar isso como uma pausa. E para compradores, eles podem estar imaginando que isso vai querer fazer um pullback maior, né? E isso pode tornar uma lateralidade. Lembrando também que vendedores que venderam abaixo dessa barra pode querer ter feito um scalp de um ponto, né? E lembrando que a gente tem robôs, né? Então a gente sempre vai ter realização de lucro, né? E essa barra, por mais que bulls tentaram comprar aqui para levar ela para fechar uma barra compradora, ela não conseguiu.
E o doji foi simplesmente uma pausa. Próxima barra. Pode ser que a gente teve compradores, na verdade, né? Aqui, abaixo da barra. Né? Lembrando que eles podem ter chegado também, outro ponto aqui, ó. Essa wedge, pode ser que eles tenham enxergado como uma wedge. Esse é o detalhe também. Pode ser que compradores enxergou essa barra como uma wedge. Então, por isso que também você vai ter realização de lucro ou compradores aqui já esperando que isso pode ser uma reversão. Mas esse canal aqui está forte de queda. Esse aqui foi um pullback raso, demonstrando força. Ainda não deixamos um pequeno gap aqui entre barras, está começando a ganhar força, né? Mas a gente só tem um gap aqui em cima e esse gap aqui embaixo. Tem esse gap aqui também, só um pouco gap, não está tão forte essa queda. E pode ser que a gente encontre compradores também nessa média de 50, né, tentando segurar o mercado para não dar continuidade nesse rompimento. E lembrando que os scalpers, quando eles vendem abaixo de barra, eles procuram de 1 a 4 pontos, né? Então vamos para a barra 22, uma barra compradora. Provavelmente eu sairia da venda. Caso rompa aqui, né? Porque provavelmente pode ter compradores agressivos, né? Nessa wedge. Então, caso eu tivesse vendido abaixo dessa barra, provavelmente tá tarde nessa queda. Provavelmente eu sairia aqui e esperaria uma. Caso rompesse aqui, eu sairia, né? Para esperar uma melhor entrada. Talvez não fosse a melhor entrada. E isso aqui pode ser uma lateralidade agora. E pode ser que compradores também acreditam que isso seja uma wedge parabólica, né? Pode ser que tenha formado uma wedge parabólica aqui. Barra 23, mais uma barra compradora, né? Mas ela não conseguiu fechar acima da média, né? Na média, que é o ponto de breakout aqui, já encontramos vendedores, né? Aqui pode ser que encontre mais vendedores e fique vendedores acima de barra. A gente teve vendedores tentando jogar o preço para baixo. Ela até foi abaixo da abertura, mas ela conseguiu fechar na máxima. Porém, a gente não está tendo um aumento de tamanho, né? Os corpos ainda não estão relativamente fortes, né, a favor da compra, mas já são 3 barras consecutivas. Isso está demonstrando que isso pode ligar um sinal de alerta para os vendedores, né? E lembrando que assim, é importante você entender que os compradores precisam fechar de 3 ou mais barras, né? Compradores para testar aqui a máxima dessa barra. Aqui. Então pode ser que se ele fechar mais uma barra, pode ser que a gente queira fazer o teste dessa máxima. Isso aqui provavelmente é barra, não sei que barra é essa. Tô perdendo. Barra 15. Pode vir fazer o teste da barra 15. Barra 15. Fechou. 24. Mais uma barra compradora. Agora está formando um micro canal de alta. Porém, os corpos das barras estão cada vez menor, né? Não está aumentando. Isso é um sinal de fraqueza dos compradores. A 25 foi uma barra
24. 25 foi um doji. Pode ter sido uma pausa. Lembrando que se a gente for acima dessa pausa, pode considerar essa força aqui, provavelmente pode ter uma segunda perna, né? Então está forte o suficiente para gerar mais uma perna. Então, lembrando que se for acima dessa barra, os vendedores vão enxergar como uma segunda perna. A barra 26, barra 26 foi uma barra surpresa, né, para os compradores, né? Foi uma barra surpresa e testou o fechamento. Após o rompimento aqui do breakout, ela veio testar novamente esse ponto de breakout. Barra 27. Foi mais uma. Barra 27 deu continuidade, né? Foi uma boa continuidade para essa barra surpresa aqui. E se for um trading range, você vai encontrar mais compradores aqui, né, nessa região, tentando jogar o preço, dar continuidade para essa lateralidade. E provavelmente vendedores vão começar a realizar lucros na região das mínimas, né, pensando que isso pode ter se tornado uma lateralidade. A barra 28 provavelmente foi realização de lucro, né? Isso foi uma inside bar, só que uma inside bar comprada, né? Compradora. Você pode ver, os compradores não deixaram ir abaixo dessa barra. Provavelmente tinha bastante compradores aqui, só que quando chegou entre essas barras encontrou bastante vendedores, até mesmo na média, né? Uma barra. Essa barra é 30. 30? 29. Ela ativou a venda, né? Que era dessa inside bar. Mas ela fechou. Mas ela reverteu e fechou na máxima, deixando um fundo duplo. Double bottom. Ela deixou um fundo duplo na barra 29, na barra 20, né? Barra 30 foi buy the close, né? E foi uma boa continuidade para essa alta e provavelmente vai visitar o topo do trading range. Provavelmente tem possibilidade de visitar esse topo aqui e encontrar vendedores aqui. Então, num trade range, eu vou imaginar isso aqui, ó. Vou encontrar. Então, eu encontro acho que agora ficou melhor, né? Tá.
Próxima barra. 32. 32? 31. A 31 ela foi buy the close também. Quando eles compram no fechamento. Como você pode ver, já compraram aqui no fechamento. E provavelmente pode testar as mínimas dessas barras aqui. Seria barra 14, 15. Ela testou a mínima da 16, né? Pode ser que ela venha testar aqui a mínima da 15. Ela testou a abertura da barra 13. Na verdade, essa é a barra 15. 16. Essa é a barra 33. A barra 33 ela rompeu acima da barra 25. Barra 25. Aqui. Ela teve um tique acima da barra 25. Mas ela falhou. Ela não conseguiu fechar acima. Mas ela fechou uma barra compradora. E pode querer buscar um movimento projetado, né, dessa lateralidade. Pode ser barra 26. Pode ser esse movimento aqui de corpos. Pode vir buscar esse alvo projetado. A 34, ela foi uma outside bar, mas ela fechou na abertura, não doji. E provavelmente compradores acima e vendedores abaixo. Então, caso rompa para cima, pode testar a máxima de 16, né? Essa aqui, a máxima de 16. E alvo projetado vira magneto, né? Por esse preço. A barra 35 fechou na máxima, uma barra surpresa aqui para os compradores. Boa barra. Ela não chegou a romper a mínima. Ela não foi comprada já no fechamento da barra, porém ela fechou na máxima. E agora o mercado pode estar se tornando um mercado always in long, né? Um mercado comprador. Lembrando que aqui ele deixou um fundo duplo, né? E pode querer vir buscar agora o alvo para 16. Mais uma ótima barra para os compradores. Essa barra foi comprada já no fechamento, né? Fechou praticamente na máxima, né? Testou a máxima, quase testou a máxima. Próxima, perto é próximo o suficiente, né? Então foi testando a barra 16. A 37 é um doji, né? Provavelmente compradores realizando lucros, né? A 38 mais uma boa barra compradora, né? Ela rompeu, ela não, acho que não é inside bar, ela rompeu só um tique, rompeu com um tique a barra anterior. Barra 39 foi uma barra vendedora, né, indicando vendedores acima da 38. A barra 40 foi uma outside bar, né?
Porém, compradores falharam 3 vezes, né, como você pode ver, 1, 2, 3, 3 vezes, na verdade, 1, 2, 3. Deixa eu ver aqui. Ele queria, falhou 3 vezes a tentativa de romper a barra 37. Aqui. Tá vendo? São 3 vezes tentando romper essa barra 37. Não conseguiu fechar acima. E isso aqui pode deixar os compradores desapontados, né? E em caso de uma barra forte de queda, eles provavelmente irão sair rapidamente de suas posições. Barra vendedora, barra surpresa, né? 41, uma barra surpresa. 42 foi uma barra compradora, né? São compradores tentando falhar, né? Tentativa dos vendedores de dar continuidade para a queda, né? Eles não conseguiram fazer esse alvo projetado. Aqui também tem alvo projetado, né? Dessas barras, por isso também tem realização de lucro. Então, mas os compradores, provavelmente compradores estão desapontados, pode comprar para sair no 0 a 0, né? Então, compradores que estão comprados aqui, compraram acima dessas barras, pode ser que eles tenham feito scaling in para sair no 0 a 0. Então, vamos fazer análise aqui. Então, por exemplo, o comprador que comprou no fechamento dessa barra, vamos colocar nessa barra aqui, ó. Tem que ser nessa, porque provavelmente os compradores ali já tenham desistido. Eles podem ter comprado na abertura dessa barra. Partida. Ó, 50%. Como você pode ver, 50%. Preço parou no 50%. Pode ser que quem comprou aqui comprou mais no fechamento dessa barra. E como está no 50%, pode ser que desista. Compradores. Teve compradores que não adicionou o contrato e que estavam comprados aqui em cima também pode ter desistido e fechou uma barra. A 43 fechou uma barra. Pode ter sido uma barra de desistência dos compradores desapontados, né? A 44, uma barra surpresa. Foram vendedores agressivos, mas provavelmente os compradores que desistiram, ou compradores também que foram armadilhados nessa queda, pode ter comprado nessas mínimas também, para sair no 0 a 0. Então pode ser que tenha compradores armadilhados tentando sair dessa armadilha. Pode ver que o pavio foi gigante, né? 45 é uma inside bar, né? E também está nos 50% dessa queda, né? Esse aqui é o 50% provavelmente. Então, caso esteja atingido o 0 a 0 de compradores que adicionaram o contrato aqui, podem desistir, né? A 46 foi uma barra vendida já no fechamento. Foi no fechamento da barra 45. Então, no fechamento, fechou a barra, já foi vendida. É uma barra surpresa. E fechou perto das mínimas, né? E rompendo a mínima do dia, que foi a barra
barra 21. Tem na mínima do dia, que foi a barra 21. E possivelmente pode agora buscar a média de 200, né? Que a média de 200 vai virar um magneto para o preço. Isso aqui é a barra 47. Então também foi vendida já no fechamento, como você pode ver. Vendida no fechamento. O vendedor pode estar realizando um lucro também abaixo dessa barra, né? Porque atingindo, está bem próximo da média de 200. E tem que a gente pode também fazer é fazer esse espelhamento dessa queda, usar isso como um alvo, que também vai bater na média móvel, né? Então, e essa queda só pode ter sido a segunda perna, mas porém essa queda já deixou com muito gap. Isso é um sinal de muita força. Tem um gap aqui acima dessa barra, essa região tem um gap, então tem um gap aqui, e tem esse gap aqui também. Tem esse gap também. Barra 48 foi mais uma barra forte vendedora, né? Ela também foi vendida praticamente no fechamento. Teve pouquíssimo, 2 ticks. Né? O fechamento dela foi no 6. Foram 2 ticks acima. Ela foi fechar praticamente na mínima, né? Tentando buscar a média de 200, que é magneto. A barra 49 foi vendedora, testando a média, né? E fechando na mínima. Vendedores atrasados, né, podem fazer scalp, né, de até 4 pontos, e vendedores que já estão com bom lucro pode começar a realizar parte de suas mãos. Então tem que ficar atento também, né? E a gente já atingiu o espelhamento dessa queda, né? Falta pouco para o alvo projetado, né? dessa queda. Então no 45, 96, 50 pode ser que alvo praticamente atingido, né? Então não dá nem para dizer que não foi atingido, né? Porque acho que é um tique só. É um tique. Lembrando que eu sempre falo em relação a colocar um ou dois tiques, né, antes do 100% do alvo, né? Lembrando que quando você diminui o seu alvo, você aumenta a probabilidade. Foi uma linda barra, né? Essa queda está bem forte, deixando esse gap, mas aqui não conseguiu deixar um gap entre essa barra. Não deixou, isso demonstra algo que a gente ficar em alerta também, né? Porque se ele não deixou gap, normalmente lateralidade não deixa gap. Então a gente pode estar querendo formar uma lateralidade. Porém ainda tem, pode ser que ele tenta fechar esse gap. Ainda não fechou o gap, tem que fechar com o corpo abaixo da 45, 95, 75. Tivemos provavelmente realização de lucro na barra 51, né? Pode ter vendedores acima da barra contra a tendência. 52 foi vendedores no fechamento da barra 51, né? E não ativou a compra da barra 51, formando um 2BR, né, que o Abuts fala, que seria Two Bar Reversal. Então eu tenho um 2BR,
two bar reversal, seriam duas barras de reversão aqui, e provavelmente isso aqui pode levar a uma lateralidade, né? Seriam compradores abaixo de barra, vendedores acima de barra. Doji, né, na 53, compradores abaixo de barra e vendedores acima. Barra 54, Doji. Barra 55, uma outside bar. Só que ela é uma outside bar bear, né? Pode ser que esteja compradores acima, pode ter vendedores abaixo agora. Caso seja apenas um pullback raso, né, para retornar a tendência de baixa, a venda a partir da barra 43, né? Aqui, a partir da barra 43, foi essa aqui, ó. Então tem essa queda, pode ser que isso aqui tenha sido um pullback raso para dar continuidade nessa queda aqui. Pode ser que isso aqui seja como uma primeira perna, pode ser que os vendedores enxerguem isso aqui como uma primeira perna, pullback, segunda perna. Barra 56 foi uma barra surpresa, né, para os vendedores, né, fechando perto da mínima, possivelmente, né, foi quase a venda, né, no fechamento, né, não consegui nem ir acima da abertura. Ó. Agora já demonstrou mais força ainda, né, na 57. Então a barra 57 pode ter sido uma climática também, né? Além de ter fechado todos esses gaps, né, que deixou para trás aqui. Deixa eu ver se eu tenho, pode ser que venha testar um menor fechamento, mas ainda tem a mínima do dia anterior, que também é magneto. Só que agora aqui deixou um gap forte, né? Então, geralmente, barras fortes, né, após uma forte tendência, os traders começam a realizar parte dos lucros, né? Ou até mesmo saindo totalmente do trade. Então, a mínima do dia anterior é magneto. Vamos ver o que pode acontecer na próxima barra. Foi uma inside bar, né, 58. É uma barra de alta, né? Porém, os bulls não ganharam dinheiro ainda, né? Se você olhar desde essa barra 43, onde começou a queda, você vai ver que os compradores não ganharam dinheiro ainda. Então você tem que ficar muito atento. E provavelmente, se isso não for só realização, compradores vão tentar fazer scalp, né? Ou caso essa barra tenha uma barra contra, eles vão tentar sair rapidamente do trade, né? Para não perder muito, né? Como você pode ver, a barra foi acima, porém foi mais um scalp, né? E compradores realizaram na máxima de 2,75. Então, como a gente sabe que os scalpers eles pegam de 1 a 4 pontos, né? Pode ter sido 1 a 2 pontos só e já saíram do trade. E vendedores agressivos já deram continuidade na queda. Isso pode estar formando uma lateralidade ou tentar vir buscar a mínima do dia anterior. Barra 60, uma barra surpresa. Eu também, esse algo aqui já foi, né?
Aqui pode ter tido um algo projetado. Então posso fazer a máxima. Aqui já foi atingido. Então, pegar toda essa queda sobre o corpo. Próximo da mínima do dia. Barra 60, né? Acabei não falando da barra 60, foi uma barra surpresa, né? Para tentar testar a mínima do dia. Ela deu continuidade. E ela deixou gap. Na verdade foi essa barra. Ela criou um gap, né? 61. 61 foi um follow through, né? Uma barra de continuidade. Essa queda provavelmente veio testar esse ponto de rompimento, né? Teve essa queda, pullback, continuidade, e aí no rompimento da barra, isso aqui é 57. No rompimento da barra 57 veio o reteste por baixo, mais vendedores agressivos já venderam no meio da barra. Isso aqui pode ter sido também o meio da barra, 50% dessa barra, né? Encontrou mais vendedores. E pode ter sido também que compradores que tentaram aqui, comprador que comprou acima dessa barra, ele foi comprar, ele pode ter comprado 1 ou 2 pontos para baixo dessa barra, ou até mesmo nesse fechamento, 50%. Caso tenha comprado são 7, 7, 6, 5, 2 pontos abaixo, exatamente no 50%. Esses traders saíram no 0 a 0. A barra 62, barra 62, ela foi uma surpresa, né? Porém, já estamos chegando praticamente quase no fim do dia, né? Ainda tem algumas, pelo menos mais umas 20 barras, né? Então, muitos traders já começam também a ficar atento a isso, né? Mas ainda não está tão tarde, então ainda tem chão, né? Essa 62, ela rompeu a mínima, né, do dia anterior, e ela teve a continuidade desse canal estreito. O que eu posso pensar também? Como a gente está no swing trade já, o que eu vou pensar? 40 pontos. Eu penso primeiro eles vão realizar no 20, que é mais ou menos 19, depois 25, eles procuram 25, 30, 25 foi exatamente na média, ele tem 30 pontos, 40, 35, 40, foi exatamente onde parou, né? 40, aí 45, 50, 50 pontos, pode querer vir buscar os 60. Então 60 pontos agora pode ser algo, né? Então ainda lembrando que a gente tem
pelo menos mais, deixa eu ver, 67 até 64, mais 3 pontinhos aí para atingir os 60 pontos, né? E essa barra 63 provavelmente foi uma realização de lucro, não uma reversão de tendência, então não seria, não teria motivo para você estar comprando ali, ainda mais contra, né, essa forte micro tendência, esse micro canal aqui de baixa. Não adianta, esse canal estreito de baixa não adianta nem para você começar a pensar em comprar. Você tem que ver compradores começar a ganhar dinheiro e ainda não ganharam dinheiro acima de barra nessa queda. Foi uma barra 64, foi uma péssima barra de continuidade para os compradores, né? Então provavelmente tem compradores desapontados. 65 foi uma barra vendedora, né? Compradores desapontados provavelmente, né, vão sair das posições, né? A 66 foi uma surpresa, foi uma barra surpresa buscando 60 pontos, né? Bateu certinho, 59,25. Sempre dá aquele chorinho, né? Um ponto, né? Provavelmente que chegou 60 pontos. Bom, o mercado já atinge 60 pontos. Tem outros magnetos também aqui embaixo. Aqui é 24 de julho, 21. Aqui o fechamento. Ó, fechamento do dia 21 de. Não, dia 20 de julho foi o magneto. E as mínimas também, né? Do dia 21 é magneto também. As mínimas, né, do dia anterior são magnetos, né? Alvo 100% atingido de 60 pontos. 67, né? 68. Ela chegou aí, né, abaixo da mínima. Ela rompeu a mínima da 67, né? Fez a segunda perna, né? Que seria perna 1, perna 2, né? Ou perna da queda, perna 1, perna 2. Né? E provavelmente os vendedores estão acima de barra, né? Então, a barra 70, 69. A 69 foi uma barra surpresa compradora, né? E ela foi testar a mínima, né? Por baixo. Testou a mínima do dia anterior por baixo. Essa é uma boa barra, né, de compra. Então isso pode estar demonstrando sinais que o mercado está ficando no lateral. Essa barra 69, 69, não, 70. Essa barra 70 foi um doji, né? Foi, só que esse doji ele deixou os compradores desapontados, né? E pode ser que se romper acima da barra pode caracterizar a segunda perna, que pela essa força pode ter uma segunda perna. Mas os vendedores surpreenderam os comprados, né? Não deixou fazer a segunda perna no momento pra ir acima, não deixou fazer o teste da média, né?
de 20 períodos. Pode também ter sido compradores desapontados, né, com essa continuidade que não foi muito boa e já venderam, provavelmente comprados aqui, saiu das suas posições, né, dando mais, botando mais gasolina para os vendedores, né. Foi uma 71, nossa, presa bar. Pode ter sido, né, os Bulls desistindo. 72 provavelmente foi uma hesitação dos Bears, né, dos vendedores, né, devido também a esse fundo duplo, né, que agora eles podem estar vendo isso como um fundo duplo. A 73 foi uma barra outside de venda, né, compradores armadilhados provavelmente compraram nas mínimas. Compradores que estavam aqui compraram nas mínimas para tentar sair no 0-0. 74 foi mais uma barra de venda, fechando perto da mínima. A 75 foi o breakout dessa barra 78, acho. Não, barra 68. 68, isso. A barra 75 foi o rompimento, o breakout da barra 68, mas já está no fim do dia, então provavelmente a volatilidade vai diminuir, porque acho que até a barra 77, 76, provavelmente tem traders também realizando lucro aqui. Barra 78 foi a última barra do dia. Acredito que muitos traders saíram de suas vendas. Bom, é isso aí, pessoal. Acredito que deu para passar um pouco do que eu imagino. E essas questões de pontuação, lembrando que scalpers buscam 4 pontos. E swing traders buscam 10, 15, 20, 30, 60 mais ou menos. Mas obviamente pode colocar até 80, 90. Mas é só para você ter uma média. Deixa eu apagar isso aqui. Traders. Swing traders. 10, 15, 20, 30, 40. Bom, pra você
você ter uma base. E depois, e uma tendência, normalmente ela pode chegar até pode ir até 80 pontos. E quando estendida pode chegar a 120. Então são detalhes que fazem diferença, né, para você tá cuidando do seu gerenciamento, do seu trade, dos seus alvos, né? Hoje a gente viu uma tendência de 60 pontos, mas poderia ter ido muito mais, como poderia ter ido pouco, quanto essa aqui, que foi da máxima até a mínima 38 pontos, né? Então o mercado ele que vai ditar. Sempre fica atento, né, esses pontos de scalp, que são pontos de realização, né? Essa lateralidade aqui teve pontos de 9 pontos, né? Aqui provavelmente menos. E é isso aí, pessoal. Agradeço pela aula de hoje com vocês aí, pelo dia de estudos com vocês. Obrigado, senhor, mais um dia. E tamo junto aí. Um abraço a todos. Boa noite. Tchau, tchau.